Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos aí para mais uma reflexão da manhã, né? Vamos aí pensar um pouquinho acerca da oração. O texto é Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Bem, irmãos, devemos ter em mente que na oração não é só pedir, né? Na oração não devemos ficar achando que é só pedir para Deus aquilo que precisamos, mas a oração também tem um sentido de buscarmos uma aproximação maior de Deus, né? Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, mas Deus coloca para nós a oração, porque Ele quer ter uma comunhão conosco. Sempre foi assim. Lembra de Adão? Com Adão, Deus sempre falava com Adão lá no jardim, até que Adão pecou e quis fugir da presença de Deus. Deus, ele sempre quis e quer se relacionar com o seu povo. Então não podemos ter em mente que a oração é só para pedir alguma coisa. A oração também tem esse efeito, não é? De buscar uma aproximação maior da presença de Deus. Ele é poderoso. Devemos reconhecer que orar é estar bem próximo àquele que é poderoso. Então, pensando assim, irmãos, nós oramos a quem é poderoso. Diz aí, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, não é? Então, o Senhor faz para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem conhecimento de tudo aquilo que precisamos. Ele tem conhecimento de toda a nossa necessidade. E Ele faz para nós muito mais do que precisamos. Porque às vezes nós mesmos nem entendemos o que é que nós precisamos, né? Porque a nossa mente é limitada e Deus, Ele tem esse conhecimento. Muitas vezes pensamos que também há uma demora em Deus nos atender naquilo que pedimos, né? Às vezes pensamos, poxa, já pedi, estou orando há algum tempo, e muitas vezes pensamos que a demora acontece quando pedimos para Deus, mas na verdade, Ele já deu até aquilo que nós não pedimos, não é isso? Às vezes nós oramos a Deus, estamos esperando em alguma coisa, e na nossa mente Deus está demorando, ainda não respondeu, e muitas vezes o Senhor já respondeu e já deu até mais do que aquilo que nós pedimos. Será que nós poderíamos fazer uma reflexão e pensar quantas coisas que nós temos, que já conseguimos e que nós não pedimos para Deus? Hein? Quantas coisas temos que nós não pedimos para Deus, que não passou pela cabeça de pedirmos para Deus, né? Não só agora no tempo em que a gente tem um relacionamento com Deus, mas antes de nossa conversão, quantas coisas já tivemos, não é? E não pedimos para Deus, quantas coisas. Ou seja, nós não temos aí a capacidade, não temos aí a condição de fazer uma avaliação de quantas coisas já temos tido sem que tivéssemos pedido a Deus, né? Mas pela sua misericórdia Ele nos dá, né? Ele nos dá acima daquilo que pedimos, porque Ele sabe o que nos é necessário. Ele sabe de toda a nossa necessidade muito melhor do que nós sabemos, né? Por exemplo, quem já pediu ar para respirar?
Quem já pediu? Nós respiramos ar toda hora, todo segundo, todo instante, né? Estamos respirando aí o ar de Deus. Quem já pediu, não é? Então, Deus sabe o que nós precisamos e nos dá muito mais do que nós pedimos, não é? Certamente o Senhor nos dá o que não pedimos, porque em nossa pequenez só pedimos aquilo que sentimos falta, no nosso entendimento, só aquilo que sentimos falta, não é? Quando não sentimos falta, é porque o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu, nem temos conhecimento, né? Nem lembramos, nem passa pela nossa cabeça, não sentimos falta, porque o Senhor já deu. A gente só lembra de pedir aquilo que a gente sente a falta, mas aquilo que não está sentindo falta, é porque o Senhor já deu. De repente, até pedimos, de repente até não pedimos. Por isso Deus dá muito mais, dá além daquilo que nós pedimos, não é? Por quê? Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Diz aí o versículo: ora, aquele que é poderoso, Ele pode todas as coisas, né? Conforme o seu poder opera em nós. É interessante isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? Bem, aqui entendemos que isso aqui se trata de pessoas salvas, dos filhos de Deus, ou seja, os que têm o Espírito de Deus, porque diz aqui o texto, conforme o seu poder que opera em nós, logicamente, através do seu Espírito, né? Então isso aqui é só para os crentes, ou seja, aqueles que têm o Espírito de Deus, porque não são todos que têm o Espírito de Deus. O espírito humano, ou a alma, evidentemente que todos têm, não é? Quando o espírito ou a alma sai, o corpo fica sem vida. Mas o Espírito de Deus não são todos que têm. Olha o que diz Paulo aí em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9, Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem, olha, né? Alguém pode não ter. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é? Então, veja bem, Ele dá mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, segundo o seu poder que opera em nós, ou seja, Ele opera em nós através do seu Espírito. Então, é necessário que se tenha o Espírito, para que receba de Deus mais do que aquilo que nós pedimos, não é? Para que seja assim, devemos então deixar o Espírito livre para operar em nós. Não devemos abafar o Espírito. O Senhor tudo pode, mas para Ele operar em nós livremente, Ele quer a nossa permissão. Ele não age no ser humano se o ser humano não quiser, se o ser humano não permitir, não é? Por isso que ele diz aí que nós podemos entristecê-lo quando nós não damos atenção para ele. Aqui um pouquinho mais à frente, no Efésios 4 mesmo, versículo 30, 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, podemos deixar o Espírito de Deus triste dentro de nós, quando nós não damos atenção para ele, não é? É como se nós estivéssemos impedindo. Ele não pode se impedir nada, tudo ele pode, mas seria como impedir, ou seja, não deixar ele livre, porque nós estamos dando atenção mais ao nosso eu, à nossa vontade, do que ao Espírito Santo de Deus. Então ele se entristece dentro de nós. Paulo também diz isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, não apagueis o Espírito. Então, o Espírito é assim também simbolizado como fogo, seria como abafar a ação do Espírito dentro de nós. Ele tudo pode, não é que Deus não possa, Ele tudo pode, mas para Ele operar dentro de nós, não é? Ele quer estar livre, né? E às vezes nós não deixamos o Espírito Santo de Deus livre dentro de nós. Nós é como se estivéssemos sufocando ele dentro de nós. Ele quer agir dentro de nós,
mas nós não damos atenção para ele, né? Nós damos atenção para o nosso eu, para a nossa vaidade. Então diz Paulo aí, não apague o Espírito, não sufoque, não abafe, deixe o Espírito operar livremente no seu interior, não é? E aqui em Efésios, Paulo fala, não entristeça, você acaba entristecendo o Espírito, deixando ele sem ação na sua vida. Volto a repetir, não que ele não possa, ele pode tudo, mas ele quer agir em sintonia, né, com a nossa vontade, né? Não podemos aí, ele não vai obrigar, ele não faz nada obrigado no nosso interior. Então, por isso, precisamos deixar o Espírito Santo agir livremente, né, na nossa vida. Ou seja, para isso é preciso se encher do Espírito, conforme diz lá Paulo em Efésios 5,18, um pouquinho mais à frente, enchei-vos do Espírito. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito, mais poder operando dentro de nós. Aí o texto diz aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, quanto mais cheio estivermos do Espírito Santo, mais poder operando dentro de nós. E como isso acontece? Acontece com a nossa submissão a Ele, né? É com a liberdade que damos ao Espírito que as bênçãos, então, vão acontecer. Aquilo que esperamos em Deus, aquilo que oramos em Deus, como diz o texto, Ele é infinitamente mais do que tudo para fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, né? Então está muito acima da nossa razão, muito acima do nosso entendimento. Ele é poderoso para fazer, né, aquilo que pensamos, muito mais do que o que pensamos, né, de agir na nossa vida, mas precisamos dar essa liberdade ao Espírito. E quando é que isso acontece? Essa liberdade no Espírito se dá através de nossa submissão a Ele. Devemos nos submeter a Ele. É a nossa submissão a Ele que dá a liberdade para Ele agir poderosamente no nosso interior, acima do nosso entendimento, acima daquilo que nós pedimos, não é? Então é com liberdade que damos ao Espírito que todas essas coisas vão acontecer. Para isso é preciso nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito, conforme diz Paulo em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Isso acontece com submissão a Deus. Submissão ao Espírito Santo de Deus. Seja submisso a Deus para que Deus opere poderosamente na sua vida. Então, irmãos, concluindo essa reflexão, é fazendo a vontade de Deus que nos enchemos do seu Espírito. Então, o poder opera em nós, dependendo de nossa submissão a Deus. Não existe supercrente, não. O que existe é crente submisso a Deus. Seja submisso a Deus, porque o seu Espírito vai agir poderosamente na nossa vida, quando nós somos submissos ao Senhor. Que sejamos submissos a Deus, não é? Para que se cumpra aí em nossa vida o versículo 20. Ora, aquele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, vamos ser submissos a Deus, vamos ser submissos ao Espírito Santo de Deus, submissos à sua palavra, para que se cumpra em nós esse versículo. Ele é poderoso, ele age poderosamente no nosso interior. A nossa submissão ao Senhor é o que conta, para que tenhamos uma vida, né, de comunhão com Deus e dando assim essa liberdade para o Espírito Santo operar livremente no seu interior. Que seja esse, irmãos, o nosso entendimento, o nosso desejo, que o Espírito Santo de Deus opere livremente no nosso interior, para a honra e glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém.